Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio realiza audiência pública para discutir políticas públicas direcionadas aos animais. Aprovada em primeira discussão, a implantação do Parque Sustentável da Gávea é tema de debate no Parlamento Carioca. E o Bar Amarelinho completa 100 anos de portas fechadas devido à crise imposta pela pandemia do coronavírus. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de um projeto do Executivo que pode enfim sair do papel. É a criação do Parque Municipal Sustentável da Gávea, que foi discutida nesta sexta-feira em um debate público na Câmara dos Vereadores. O projeto permite que o espaço que fica numa área de preservação ambiental seja aberto à população e, ao mesmo tempo, ocupado por unidades comerciais e residenciais. Localizada em uma área verde de 25 mil metros quadrados de mata preservada, o terreno fica na zona sul da cidade, no bairro da Gávea. No lugar já funcionou uma antiga fábrica. Agora a Prefeitura quer mudar os parâmetros urbanísticos do terreno através de um projeto de lei complementar. O objetivo é possibilitar a criação do Parque Sustentável da Gávea. Ele é muito importante porque ele mostra a necessidade de conquistar espaços livres e áreas verdes na cidade. E poder fazer isso em espaços privados, franqueados ao uso público, é uma iniciativa muito boa. Até porque desonera os cofres públicos de ter que desapropriar ou ter que cuidar do espaço. O terreno está abandonado há cerca de 30 anos. Nesta sexta-feira, a Câmara Municipal realizou um debate público para discutir a questão com representantes da Prefeitura e da sociedade civil. Esse projeto vai trazer trabalho para a Gávea, vai ocupar o espaço social, vai ficar um parque maravilhoso para todo mundo, não só para o gavião, para o carioca também. De acordo com o projeto, o local que é propriedade privada terá construções onde funcionarão lojas, salas comerciais e residenciais. Em contrapartida, os proprietários terão que manter um espaço público e uma área de preservação ambiental para pesquisas. E a gente fez essas considerações para tornar ainda mais claro para a população, para os moradores que vão frequentar, para entenderem quais são as responsabilidades, quais são os limites da iniciativa privada, do poder público, para que todos consigam usar o parque em perfeita harmonia. Os custos de construção, equipamentos e manutenção devem ficar por conta dos proprietários. O visitante terá acesso livre em todas as dependências do parque. Chegamos a um projeto com uma redação final que contempla a todos, com as preocupações de todos, ambientais, sociais, econômicas, e tenho certeza que muito em breve esse projeto vai ser aprovado e teremos, enfim, a solução para um terreno tão importante para tantas pessoas do entorno da Gávea. O projeto já foi aprovado em primeira discussão em sessão plenária e deverá voltar para a ordem do dia para ser analisado e votado em segunda discussão pelos vereadores. Esse é um projeto encaminhado pelo Poder Executivo, nós já aprovamos num acordo de liderança em primeira votação, abrimos agora para emendas, as emendas nós faremos agora uma seleção dessas emendas, uma vez que muitas delas tratam do mesmo, têm o mesmo propósito, então nós vamos concentrar para que a gente possa chegar para a segunda votação já com consenso na casa e finalmente poder aprovar esse projeto que já tramita na casa há mais de 3 anos. E uma audiência na Câmara Municipal do Rio reuniu protetores dos animais, representantes da Prefeitura, além de parlamentares. A repórter Simone Braga acompanhou. O abandono e os maus-tratos aos animais são problemas sérios enfrentados no Rio. A questão de maus-tratos e abandono dos animais no Rio é antiga, né? E a cada ano parece que é como se enxugasse gelo. Nós, protetores, lutamos, fazemos o papel que muitas vezes que as autoridades deveriam fazer. A cada dia são mais animais abandonados, não somente pelas pessoas, mas principalmente pelo poder público. Os animais estão procriando nas ruas, estão adoecendo nos abrigos. Segundo o levantamento do IBGE, o número de animais abandonados no Rio de Janeiro durante a pandemia subiu 40%, chegando a 1.300.000.
Para discutir as políticas públicas voltadas para os animais, foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de forma híbrida. O debate, mediado pelo presidente da Comissão de Direitos dos Animais, vereador Luiz Ramos Filho, teve a presença dos membros da comissão, vereadora Vera Lins, vice-presidente, o relator, vereador Dr. Marcos Paulo, autoridades municipais, parlamentares do Legislativo e representantes da sociedade civil. O secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais respondeu às perguntas e apresentou um relatório dos 100 dias de ação da secretaria e o plano estratégico de 2020 a 2024. Esse documento ele é, em suma, aquilo que a gestão pretende realizar no quadriênio. Os eixos de administração que a gente pretende, como a reestruturação do programa Bicho Rio, retomar o programa de animais comunitários, ampliar o atendimento da Fazenda Modelo, a questão da estrutura da Fazenda Modelo. Vários temas foram apresentados e debatidos aqui na audiência pública. E entre os assuntos discutidos, atendimento veterinário, monitoramento de animais domésticos, castração, cadastro de protetores, cirurgias e recursos financeiros. Só até o presente momento, 32% do orçamento previsto para o ano de 2021 já foi cortado, o que seria estimativa de 7,7 milhões ao ano, passou para 5,2. E é claro que, com o andar da carruagem, a gente ainda tem um medo muito grande que o que é pouco se torne menor ainda. Durante a audiência, o presidente da comissão, Luiz Ramos Filho, cobrou a vacinação antirrábica e os insumos e medicamentos que foram retirados para os animais. Os medicamentos, os insumos que o secretário Daniel Sorrans teve a necessidade de retirar para salvar vidas humanas, nós compreendemos o momento. Porém, a Comissão de Direitos dos Animais não deixará de cobrar aquilo que é de direito deles. Também foram discutidas as dificuldades enfrentadas pelos protetores. Nenhum secretário dos animais teve a consciência de me dar um apoio ou dar apoio a qualquer outro protetor quando a gente, para não ver os gatos morrendo de fome e de sede, eu levava em um dos braços água, em uma sacola com um recipiente, e na outra ração. A gente ouviu a sociedade civil organizada, ouviu a proteção dos animais, as demandas. É necessário dar atenção, sim, a esse tema tão latente, tão importante, né, que é a causa dos animais. A gente vai encaminhar ao prefeito Eduardo Paz todas essas demandas, todas essas angústias. Os animais têm direito e a Câmara Municipal vai fazer o papel dela para cobrar isso. E a Prefeitura do Rio prorrogou as medidas restritivas de combate ao coronavírus até o dia 14 de junho. No entanto, ela flexibilizou mais algumas atividades econômicas. Uma delas é a liberação de música ao vivo. A cidade do Rio tem mais de 320 mil casos confirmados de Covid-19. Até o momento foram registrados mais de 26 mil mortes. O número de internações está estabilizado. Embora tenha prorrogado as medidas restritivas até o dia 14 de junho, a Prefeitura flexibilizou mais algumas atividades econômicas. O setor de bares e restaurantes foi o maior favorecido com as mudanças. Está autorizado músicas nos bares sem horário para terminar e o distanciamento entre as mesas reduziu de 2 metros para 1,5 metro. Embora tenha liberado a roda de samba, a Prefeitura ainda não autorizou o funcionamento de boates e salões de dança. É um momento da gente ir com muita cautela e bem devagar, analisando os dados. O período de inverno é um período muito crítico para a gripe de maneira geral e para a Covid também. Então a gente pede que, se puder evitar qualquer tipo de exposição desnecessária, é esse o melhor momento. O Rio vai ampliar a vacinação para o público em geral a partir da próxima semana. A meta da Prefeitura é imunizar 90% da população carioca adulta até outubro. Quem tem os detalhes é o repórter Sérgio Costa, que fala ao vivo com a gente. Boa noite, Sérgio. Como é que fica a situação agora dos grupos prioritários? Conta pra gente.
Boa noite, Ingrid. Olha, os grupos prioritários podem se vacinar neste sábado. A partir de segunda-feira, começa a vacinação das pessoas que têm 59 anos, seguindo aí uma escala por gênero e também idade. Por exemplo, segunda-feira é a vez da vacinação das mulheres com 59 anos, na terça-feira, os homens com 59 anos. E com isso, a expectativa é fazer a vacinação da população adulta até o final de outubro, ou seja, pessoas acima de 18 anos. Isso representa 5 milhões de pessoas e uma vacinação de 75% da população carioca. Lembrando que este calendário está atrelado ao compromisso do Ministério da Saúde de enviar essas doses a tempo. O secretário municipal de saúde fez um apelo à população do Rio. A recomendação para a semana que vem é que a gente dê preferência e recomende que as pessoas deem preferência para se vacinar no período da tarde. O período da manhã, sempre as unidades são mais cheias. Agora, Sérgio, explica pra gente, existe já um balanço das vacinas aplicadas até aqui? Sim, Ingrid, mais de 2 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina. Em relação à segunda dose, o número é de 946 mil pessoas. Em relação aos idosos, o índice é muito positivo, 97,7% dos idosos imunizados. As autoridades de saúde estão destacando a importância das pessoas tomarem a segunda dose para ter uma imunização eficiente. Então, as pessoas que ainda não tomaram essa segunda dose devem retornar ao posto de saúde, onde elas tomaram a primeira dose da vacina para ter uma imunização completa. É com você, Ingrid. Obrigada, Sérgio. E a Secretaria Municipal de Saúde segue fazendo monitoramento diário do paciente que testou positivo para a Covid-19 após retornar de uma viagem de trabalho da Índia. Morador de Campos, ele se tornou o primeiro caso da cepa indiana. Nessa sexta-feira, a Prefeitura atualizou o estado de saúde do paciente. Ele não tem nenhuma necessidade de fazer um novo teste. Ele tem uma necessidade agora de manter o isolamento durante os 14 dias, que é o que é recomendado aí pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Ele está super bem, inclusive acabei de olhar aqui no celular e receber a notícia dele agora de manhã, disse que está bem, mantém isolado, está ansioso, até porque depois que foi veiculado, então ele ficou um pouco mais nervoso, mas ele está super bem. Em relação aos contactantes, a gente segue monitorando, a gente testou todos os contactantes, e os do voo, a gente liga diariamente para essas pessoas e ao sinal de qualquer alteração, elas também vão ser testadas. Inclusive, o nosso protocolo é de fazer essa testagem em domicílio para evitar qualquer deslocamento dessas pessoas. E você vai ver no próximo bloco. Bar Amarelinho completa centenário de portas fechadas para tristeza de frequentadores fiéis. O projeto de lei que trata da implementação da tecnologia 5G no município do Rio foi discutido hoje em audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara de Vereadores. Entre outros pontos, foram debatidas as normas de expansão da cobertura das redes e a colocação dos equipamentos, já que a 5G exige 5 vezes mais antenas que a atual. Você está satisfeito com o serviço de 4G da cidade? Porque meu celular é 4G e eu estou tendo muitos problemas. Na comunidade, a gente não consegue ter acesso à internet, né? E aí tem, na Zona Sul, a internet é bem melhor em todas as operadoras, entendeu? Então, acredito que exista desigualdade, sim. Pensando nessa desigualdade digital da Fátima, da Natália e de tantos outros cariocas, a Câmara Municipal discutiu nesta sexta-feira a implementação do serviço de 5G para a população da cidade. Na apresentação realizada de forma híbrida, que contou com a participação de empresários do setor e representantes de órgãos públicos, o principal ponto debatido foi a importância do 5G ser implementado em toda a cidade, reduzindo as desigualdades digitais. Vai partir de alguma premissa, se já tem algum projeto, algum programa, se vai ter alguma equidade, né, de todo o território da cidade do Rio de Janeiro, ou se vai manter essa desigualdade, porque é isso, né, é um processo de transformação e tecnologia é muito importante, né? Outra questão levantada foi que a pandemia mostrou a necessidade de um bom serviço de conexão, pois muitos locais na cidade não têm nem serviço de 4G na sua plenitude.
A burocracia esbarra na questão do número de antenas instaladas, que deve ser superior à quantidade da 4G, apesar de ser um equipamento menor. Para Marcos Ferrari, o projeto de lei complementar é um avanço no ponto de vista legislativo e tecnológico, já que com essa antena, a população poderá usufruir de entregas por drone, carros autônomos e saúde e segurança monitorada, entre várias outras tecnologias. Ele é uma mudança qualitativa que vai beneficiar toda a população por diversas aplicações. O vereador Pedro Duarte, presidente da comissão, garante que fará o melhor para colocar a cidade no mapa do 5G. Que nós estamos trabalhando aqui, já conversando com vários vereadores, inclusive o presidente da casa, Carlos Caiado, que é coautor no projeto, é o Rio de Janeiro realmente sair na frente, aprovar essa legislação e permitir que as empresas que farão os investimentos não têm dinheiro público, não há necessidade de se onerar os cofres públicos, nós vamos criar leis que vão permitir que a iniciativa privada faça um investimento de centenas de milhões de reais em nossa cidade, multiplicando em até 5 vezes a quantidade de antenas que nós vamos ter, resultando em empregos e, acima de tudo, conectividade. A Prefeitura do Rio inaugurou nesta sexta-feira a Casa de Convivência Clara Nunes. O espaço vai funcionar no Parque de Madureira. As casas de convivência oferecem atividades gratuitas para idosos a partir de 60 anos. Por causa da pandemia do coronavírus, elas fecharam as portas e agora estão sendo retomadas aos poucos. A Prefeitura garante que todas as medidas preventivas contra a Covid-19 estão sendo adotadas, como o uso de máscaras em todas as atividades. A próxima casa a ser reaberta será a Bibi Franklin Leal, na Tijuca. Um dos pontos mais cariocas da cidade completou 100 anos neste mês. Ícone da cultura e testemunha de vários fatos históricos, o Bar Amarelinho na Cinelândia não resistiu à crise financeira e fechou as portas durante a pandemia. A expectativa de frequentadores e funcionários é que o bar volte a funcionar em breve. A história do Rio pode ser contada em conversas de mesas de bar. E não há como falar de bar e história sem falar de um dos mais tradicionais bares do Rio, o Amarelinho da Cinelândia. Todo esse vulcão de história que tem no Brasil passou aqui pelo Amarelinho. As manifestações, uma série de fatores, e o Bom Galeto, o Chopp Garotinho, sempre foi o Amarelinho que desenvolvia isso. Eu, como baiano, antes de vir para aqui, eu já conhecia e já sabia da existência do Amarelinho e da sua importância como cultural e turística. De portas fechadas por conta da crise causada pela pandemia, em 2021 o Amarelinho completa seu centenário. 100 anos que fazem parte da história da cidade e da vida de muitas pessoas. Na época de final de ano, era comum as comemorações nessa região aqui. E o Amarelinho sempre foi um marco de época de happy hour, comemoração. E muita gente da época que eu trabalhei, até hoje tem saudade das confraternizações aqui, né? É um lugar onde que o pessoal do escritório termina os trabalhos do escritório e vem para aqui para curtir um Amarelinho, né? O pessoal que é turista pergunta pelo Amarelinho e é chato ver um ponte desse fechado. Um século de boemia, resistência e muitos momentos históricos relembrados pelo vereador Chico Alencar. No Amarelinho se discutiu a Revolução de 30 e a Era Vargas. No Amarelinho, a ida do Brasil à guerra e a democratização esteve presente. Dali saiu a passeata dos 100 mil, dali saiu o sepultamento de Edson Luiz, dali a luta pelas diretas já também ganhou impulso, alento e refresco, como todo bom bar. Fundado em 1921, o Amarelinho está numa área onde nos séculos XVIII e XIX funcionava o convento de Nossa Senhora da Ajuda, a primeira instituição religiosa feminina do Brasil. No início de 1920, o bar se chamava Café Rivera, que passou a ser Amarelinho por causa da cor predominante das paredes externas do edifício. Considerado por artistas, escritores e compositores um dos pontos importantes da história cultural do Rio, o bar serviu de espaço para muitas inspirações.
O autor da marchinha Cidade Maravilhosa, o músico e poeta André Filho, sempre dedicou seu carinho ao amarelinho. O bar fechou no início da pandemia, em março do ano passado. Em setembro, chegou a reabrir as portas. Mas com a falta de incentivos financeiros, a constante alta de casos de Covid-19 e com as medidas de restrição, o ponto mais carioca do Rio teve que fechar as portas novamente. No site do bar, um recado informa: quando voltaremos? Só o futuro dirá. O aviso também diz que o amarelinho não acabou, mas voltará quando seu público também retornar. Um desejo de todos os cariocas e também do João Batista, garçom há mais de 20 anos no bar. O amarelinho não acabou, vai retornar, espero que um dia retorne. Quando voltar cinema, teatro, os prédios empresarial, porque por causa da pandemia a gente está fechado tempo indeterminado, né? Sou garçom, pai de família, preciso de trabalhar, mas por causa da pandemia o amarelinho hoje se encontra nessa situação que está hoje. O amarelinho fechado significa perda da nossa história. O amarelinho fechado significa um alerta, um aviso, uma sineta, um sinal, um telefone urgente para o Rio se recuperar. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima!